Oi, tudo bem? Eu sou o Paiva Frade e hoje eu estou aqui no paraíso que eu vivo, na cidade de São Lourenço. Porque eu vou falar de um artista que veio demais para cá depois que ele volta da França, onde ganhou um tempo na França com o prêmio Viagem ao Estrangeiro do Salão Nacional de Belas Artes de 1927. Hoje nós falaremos de Manuel Santiago. Manuel Santiago nasceu em 1897, já na República, final do século XIX. E ele faleceu aos 90 anos de idade em 1987. Um dos maiores impressionistas do Brasil. Foi orientador do Núcleo Bernardelli e orientou alunos importantes como Pansetti e o então presidente do Núcleo, Edson Mota. Também Bustamante Sá, Aldo Malagoli, Rescala, Milton da Costa. Os modernistas de 1922 escolheram o Teatro Municipal de São Paulo para o seu manifesto. Os do Núcleo Bernardelli escolheram os porões da Escola Nacional de Belas Artes. Os objetivos, ao fim, eram muito próximos à renovação do cenário artístico. Proveniente de Manaus, ele era um homem ligado à natureza. Em 1918 foi para Belém do Pará, onde foi fundador da Academia Livre de Belas Artes de Belém. Com Teodoro Braga, no Museu Paraense Emílio Gueldi, pinta a flora, a fauna, elementos de arte indígena e se interessa pela mitologia amazônica. Eu não podia gravar em outro lugar a não ser nessa natureza exuberante. Em 1919, ele chega ao Rio de Janeiro, almejando formação na mais importante instituição do país, a Escola Nacional de Belas Artes. Fazer carreira artística no Rio de Janeiro não era nada fácil. Ainda mais na Escola Nacional de Belas Artes. O Rio de Janeiro era a capital do Império e da República. Reduto artístico, a Escola Nacional, de ensinos e tradições onde artistas, docentes e discentes disputavam nos salões anuais de arte. Ele foi aluno de Batista da Costa e de Eliseu Visconti. E em 1923 teve o privilégio do Eliseu Visconti pintar o seu retrato, assinado e dedicado. Na capital da República, as condições do amazonense, um desconhecido, sem nenhum mecenas, eram difíceis. Claro, não tinha ninguém financiando ele. Precisava impressionar a crítica e os mecenas que por si exerciam influência junto aos críticos e aos jornalistas, gerando dessa forma encomendas de telas que ajudariam e muito no seu sustento. No Salão de 1926, ele inova. Chega perto do Grande Prêmio de Viagem ao Exterior com a fantástica obra O Curupira. Representa as visões estranhas da mitologia selvagem, a mitologia da Amazônica. Fica com o prêmio em dinheiro. Entre os seus concorrentes estavam o grande mestre Armando Viana, Manuel Constantino, Cândido Portinari, entre outros. Mas esses mereceram críticas positivas na época por toda a imprensa. Santiago é chamado então o pintor das lendas amazônicas. Em 1967 publica, com apoio do Estado do Amazonas, um livro que é uma compilação de 10 narrativas do lendário amazônico, ilustrado com gravuras feitas pelo próprio pintor. Raimundo Moraes chamou o Curupira de Deus defensor da floresta, num episódio semelhante ao da mitologia grega, que é a narrativa visual, desde a antiguidade clássica, do encontro das ninfas e do sátiro. Em 1927, novamente se inspira nas lendas e, para impulsionar o público e o júri do salão, é conferido-lhe o prêmio Viagem à Europa, com a tela que fez para impressionar os marajoaras. A sua esposa, a Ideia Santiago, foi contemplada com a medalha de prata. E imaginem os dois direto para Paris, em 1929. Já em Paris, ele pinta a tela Tatuagem, que suscita a estética corporal para a Europa de um indígena numa Vênus selvagem,
Claro que um pouco branca, que era a aceitação da Europa na época. Em seu mais novo núcleo de convívio em Paris, encontra com velhos amigos, como de Cavalcante, Quirino Campo Fiorito, Armando Viana, Cândido Portinari, que se reuniam no Café La Rotonde, que fica em Montparnasse. Aliás, todos estudaram juntos com Chamberlain e Batista da Costa no Rio de Janeiro. Portinari e Santiago tinham uma relação próxima e partilhavam do contexto de redefinição da arte nacional, onde Santiago imprimiu a valorização das lendas da Amazônia. Isso foi um instrumento de nacionalização da nossa cultura e da nossa arte. Em 1939, ele recebe medalha de ouro e, ao mesmo tempo, honra ao mérito, a maior premiação, a Laurea do Salão Nacional de Belas Artes. Ele pintou, ao longo de sua carreira, obras importantíssimas para museus e tudo mais. Dentre elas, ele pintou um mural para o prédio da Alfândega, no Rio de Janeiro, e também para o extinto Instituto do Açúcar e do Álcool, também na cidade do Rio de Janeiro. Participou de importantes exposições e mostras, como a do Salão dos Artistas Franceses. Vamos falar das da França, né? O Salão dos Artistas Franceses, o Salão de Outono, o Salão Primavera, o Salão Colonial dos Artistas Franceses, o Salão de Inverno, as Bienais várias de São Paulo, o Salão Pan-Americano e vários outros. Recebeu os mais importantes prêmios e menções honrosas nos salões de arte que participou no Brasil e alguns no exterior. Suas obras foram adquiridas por museus brasileiros e internacionais. Livros foram lançados sobre sua pintura. Ele participou, lá no comecinho, antes disso tudo, da decoração do Teatro Municipal de Manaus. No Palacete Provincial do Amazonas, hoje funciona a Galeria Manuel Santiago, localizada no piso superior do edifício, e é um tributo ao artista. O antigo museu de Manaus agora se chama Museu Manuel Santiago. Manuel Santiago estabeleceu uma interpretação de como incorporar a lenda da Amazônia à cultura nacional. Ele trouxe, participando dos salões, esse nacionalismo e essa atenção desde lá com a Amazônia, 1926. São as paisagens e o ambiente amazônico retratado em suas telas. Manuel Santiago, com certeza, foi um dos grandes nomes do Brasil, da pintura impressionista brasileira. E aqui em São Lourenço, exatamente nesse parque, e olhando daqui para lá, a paisagem não era essa. Vocês vão ver no quadro do Manuel Santiago a paisagem fantástica que era a cidade de São Lourenço, que ele pintou exatamente deste ponto, quando foi medalha de ouro no Salão da Eubiose, a Sociedade Brasileira de Eubiose, que é uma sociedade de estudos teosóficos que tem aqui em São Lourenço. O meu nome é Paiva Frade. Inscreva-se em nosso canal, curta, compartilhe, ajude-nos a divulgar a arte brasileira, pois o nosso compromisso não é outro, senão com a arte brasileira. Um grande abraço, tchau, até o próximo vídeo.